mercado, de forma geral, tem uma visão um pouco preconceituosa em relação a commodities. Sempre tem aquela frase, quando você investe em commodities, você está investindo em empresas que têm fatores exógenos à gestão e à operação que têm um impacto muito grande no resultado operacional e financeiro da empresa. Então, não invista em empresas que tenham essa peculiaridade, né? E de que são setores na qual a demanda é muito volátil e por isso a empresa acaba ficando à mercê disso, porque o mercado é maior do que a empresa como um todo. E aí você traz alguns dados ontem, falando sobre CAPEX, falando sobre mão de obra, né, no setor legal, de teve uma pessoa que leu, pelo menos, tô feliz, cara. Você leu mesmo. Falar de CAPEX em commodities já é super sofisticado para as pessoas. Para na commodity, acabou. Falar de CAPEX, parabéns, meu. Então, e aí eu li, né, e eu queria que você trouxesse um pouco, se aprofundasse um pouco mais, né? Às vezes no Instagram, nas redes sociais, é ruim porque a gente não consegue se aprofundar num tema que seria tão relevante, traria uma mudança de visão para os investidores tão relevante assim. Gostaria que você pudesse ficar aberto aí para você explicar um pouco mais do que você está enxergando para commodities e para o mercado de commodities como um todo. Você tem posições bem relevantes, né, Bredão? Em Vale e Petro, né? Sim. São empresas altamente comoditizadas. Tem um negócio já, primeiro comentário, primeiro ponto seu sobre empresas de commodities. Isso é fundamental para entender um pouco o que é esse negócio. Commodities têm fatores exógenos e que afetam muito o resultado dela? Putz, se tem, com certeza tem. Coisas que não estão na mão dela, em hipótese alguma. Então, a China resolve brigar contra o preço do minério, o minério desaba e você não tem o que fazer. E, de repente, ela começa a acelerar incentivos para investimento em infraestrutura, o minério dispara. E não está nada disso na mão da Vale. Sim. Ao passo que a Coca-Cola, ou a Ambev, ela tem mais controle sobre a situação, principalmente a Ambev, né, Pete? E aí, isso dá uma sensação muito clara, porque é visível, de menos volatilidade no resultado. E todos nós aqui, nós três, gostamos de empresas que têm menos volatilidade no resultado, porque a gente fica mais previsível, mais fácil de fazer conta e tentar atribuir valor. Só que tem um problema. Agora entra o X da questão. Commodities, em prazos muito longos, são super estáveis. Então eu diria o seguinte, é mais fácil a Apple sumir do mapa e ir para zero do que a Suzano. O mundo não vai deixar de usar celulose em hipótese alguma. Agora, se alguma empresa chinesa ou de qualquer outro lugar resolve aparecer com algo muito mais bacana do que um telefone iPhone, ninguém garante. A gente viu isso já no passado com várias empresas que eram super dominantes. Kodak, Nokia, coisas acontecem. Você colocou no post isso, né? Então, assim, agora você deixar de usar celulose, madeira, papel, não papel de escrever de impressora, que falaram que ia acabar, né? Não acabou coisa nenhuma. Tô falando de papel higiênico, né? Mais básico que isso, né? Papel de assoar nariz, papelão para fazer embalagem, as coisas, as pessoas precisam comprar coisa, vem empacotado em casa. Então, assim, no curto prazo, Apple é muito mais previsível do que Suzano. No médio prazo, talvez também. No longuíssimo prazo, de jeito nenhum. Igual o filme 300 lá, o pessoal de Esparta. O que o Xerxes queria lá com o Leônidas, né? Ele queria terra e água. Era a única coisa que ele pediu para os espartanos. O que é commodities em essência? Sol, água e terra. A gente exporta sol, água e terra. Suzano é pegar sol, fotossíntese, né? Reage com oxigênio, faz madeira e tem terra para plantar e manda para o mundo inteiro. E essa matéria-prima, né? Ele vale zero.
é de graça. No Brasil faz sol e chove, cara, acabou. Sim. Nos outros lugares isso não tem. Isso pode ser falado por outras commodities também, o etanol, tal. Então, assim, como a nossa cabeça é de bastante longo prazo, e isso eu sei que cabe no máximo em 2 mãos, quem pensa assim no Brasil, para a gente a commodity é estável. Então, se você olhar histórico de 150 anos do minério de ferro, então olha só, 150 anos, quem olha? Se você pegar o minério de ferro, óbvio que você faz um ajuste por inflação, né? Coloca o valor real do minério de ferro ao longo do tempo, ele varia bastante, é uma senoide super agressiva, mas que fica ao redor do $80. Então vai lá para 200, vamos falar assim, cai para 30, 40, e a média, né, desde a marcha para o oeste nos Estados Unidos, quando começaram a usar muito minério para fazer estrada de ferro, aí teve desenvolvimento dos Estados Unidos, aí teve o pós-guerra, reconstrução da Europa, aceleração do Japão, o Japão virou a China do mundo lá atrás, na década de 80, e depois China e tal. O mundo sempre passa por algum processo de melhora na urbanização, estrada de ferro, casa, ponte, e o mundo, né, e até agora acho que não tem nada mais eficiente, barato e bom do que o aço, né? As casas não são feitas de PVC, porta-container, o navio não é feito de plástico, então a demanda por aço é centenária. Então, esse tipo de mercado que é super longo, esse tipo de produto que meio que não muda, né? A gente precisa comer, se locomover, precisa de energia. Quando você olha em prazos muito longos, eles são sim estáveis, eles tendem a uma média. O que é essa média? Essa média é aquele preço onde acima dele se estimula aumento de produção, aí você tem mais volume, mais supply, mais oferta, e que faz o preço cair lá na frente, porque sobra produto. E quando esse preço fica abaixo de um certo nível, estimula a redução dos investimentos, quer dizer, desestimula os investimentos, as minas vão se exaurindo, né? Toda mina cai, vai perdendo produtividade com o tempo, até que falta produto e o preço volta a subir. Então fica, para quem gosta de fazer conta, né? Igual para o Matheus, filho da Bonarã, né? O que acontece? O preço da commodity é aquele que viabiliza um ROIC marginal mínimo para o pior produtor. Então, o pior produtor vai querer ter, vamos inventar um número, tá? Então, o pior produtor, ele para de pé com no mínimo 10% de ROIC em dólar. Então, qual que é o pior produtor hoje de minério de ferro? Então, vamos pegar provavelmente um chinês grande, porque lá não é nem minério, é meio terra de baixa concentração. Esse cara, para ter um ROIC de 10%, o minério de ferro tem que estar pelo menos $70, por exemplo. O que a gente faz com esses $70? A gente descobre esse preço, faz conta, olha, a gente pega esse preço, dá um descontinho, joga para 60, por exemplo, e mete no modelo da Vale. Vamos colocar a Vale aí produzindo 350 milhões de toneladas de minério de ferro, vezes $60, 30 anos, e ver esse fluxo de caixa comparando com o preço na tela. Se der TIR boa, a gente investe. Então, não é projeção de preço. Eu nem sei para onde vai o preço do minério, não tenho ideia. Mas eu me sinto confortável em colocar $60 na média para 30 anos. Aí vai dar um cash flow, compara com o preço. Se a TIR for boa, a gente investe. Então, sob esse ponto de vista, commodity é super estável e o Brasil tem vantagens competitivas irreplicáveis. Talvez replicável somente para alguns países na África, mas até urbanizar e organizar ali para poder ter exploração comercial decente, eu acho que vai demorar muito. Então, assim, verdade, commodity super volátil no curto prazo, no médio também. No longo, eu já acho que não. Ela é super estável.